E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. Este é mais um vídeo do canal Codificando com o Gabriel. E neste vídeo a gente vai aprender um comando na linguagem C muito interessante, chamado de if. Um comando onde a gente pode verificar se, tipo, eu mando escrever alguma coisa eu mando a pessoa escrever alguma coisa no console e verifico, tipo, se ele escreveu zero no console, ele vai dar um print de tal coisa ou qualquer coisa assim. Ou eu posso verificar se tal variável tem tal valor, enfim. Vamos criar um projeto aqui e vamos abrir um console application. C aula 9, eu acho. E linguagem C. Next, o compilador é esse mesmo. E está aqui o nosso código. Agora, eu vou fazer uma rápida demonstração aqui do comando if, porque a gente vai ir para um slide para a gente aprender melhor, mas eu só vou demonstrar como é o comando if, eu já volto. Então, gente, eu voltei aqui e fiz um comando bem simples fiz um código bem simples com o comando if. Aqui a gente pode perceber que eu usei o if e coloquei a variável número, esse igual 10 e o printf. Esse igual aqui quer dizer que o if, ele traduzindo fica se. Então, esse comando seria tipo se, ou seja, se número, esses dois iguais significa igual, ou seja, se número é igual a 10, ele vai dar o olá. E a variável número é 10. Se a gente executar aqui, ele vai dar aqui olá. Se eu colocar a variável 10 para 20, ele não vai mostrar nada, porque ele só verifica se é 10 e aí ele faz isso. Isso é um rápido exemplo, é um pequeno exemplo bem simples do comando if. E agora a gente vem aqui para um slide para a gente ir aprendendo o que cada sinal significa. Que a gente tem o sinal de igual, a gente tem o sinal de diferente, de maior, de menor, ou seja, se o valor daquela variável é menor que 10, é maior que 10, ou é diferente de 10, ou é igual a 10. Então, vamos passando aqui, ó. Vamos para a primeira parte. Igual, se for igual. Então, vamos voltar aqui para o nosso código e a gente percebe aqui que então, o igual é verificando se ele é igual. Mas por quê? Se eu coloco o igual, quer dizer que eu estou colocando aquele valor para essa variável. Se eu coloco igual, quer dizer que eu estou verificando. Então, aqui eu usei um igual para dar o valor para essa variável de 20. Aqui eu estou verificando com igual para verificar se a variável é 10 aqui nesse caso. Então, essa é a diferença. E aí, a gente tem vários, né? Como eu disse, tem o maior, menor, diferente. Tem o igual, tem o maior ou igual, o menor ou igual. Enfim. Vamos então reescrever aqui. A variável, ela é 20. A gente dá o comando if e a gente primeiramente pega a variável que a gente quer. E coloca não precisa ser espaço, mas eu prefiro dar o espaço aqui. E a gente vai colocar o sinal que a gente aprendeu até agora igual, a gente vai colocar aqui igual, que é de verificação. A gente vai verificar se ele é igual a 20. Aí a gente dá as chaves e dentro dessas chaves que a gente vai pôr que vai a condição que se ele for 20. No caso eu vou escrever olá. Faltou outra vírgula. Olá. Então ele deu olá, porque aqui isso daqui é verdadeiro, entendeu? Essa condição aqui, número é igual a 20, ela é verdadeira. Então, se eu colocar agora número é igual a 30, essa condição vai ser falsa. Então, ele não vai mostrar nada.
E aí a gente vai aprender mais à frente desse vídeo comando else, que é se isso aqui não for, aí ele vai dizer outra coisa. O else if, que se isso daqui não for, então ele vai fazer outra verificação, em vez de só simplesmente verificar se não é. E aí tem esses três tipos, o if, o else, e o else if. Então, vamos agora, a gente entendeu aqui o igual. E agora a gente vai ver o próximo. Maior ou igual, se for maior ou igual. Ou seja, é igual, dois sinais de igual é se for igual, de verificação. Né? E dois iguais é para verificar se for igual. Esse símbolo aqui de seta para direita e o igual significa que se ele for maior ou igual, ou seja, se eu tiver uma variável que seja 10, que seja 20, eu colocar que se essa variável for maior ou igual a 10, ele vai dar verdadeiro, porque ela pode não ser igual a 10, mas ela é maior. Se eu colocar que se a variável número, que é 20, for maior ou igual a 20, ele não é maior, mas é igual. Então, aqui é maior ou igual mesmo. E como que a gente decora? Porque a gente também tem o menor ou igual, que é a setinha para a esquerda, e o igual. Quando é para a direita, essa parte aqui ela é maior, então é tipo maior. E quando ela é para a esquerda, essa parte aqui ela é menorzinha. Assim sempre funciona e depois você decora, fica normal para você. Então vamos testar aqui, ó. Se for maior ou igual, a 20, ele vai dar verdadeiro. Ele não é igual a 20, mas é maior que 20. Olá. Se eu colocar 30, ele não é maior que 30, mas é igual a 30. Olá. Agora, se eu colocar se eu colocar 40, ele não é maior, porque o número é 30. Então, 30 não é maior que 40 ou nem é igual. Então, isso daqui é falso. Então, não vai mostrar nada. Então, é assim que funciona o maior ou igual. Vamos pro próximo. Menor ou igual, se for menor ou igual. Aqui, ó, vamos colocar agora. Menor ou igual. Vamos colocar aqui 20. 20 não, 40. E a gente executa agora. A gente vê aqui que ele deu lá. Por quê? Porque aqui a gente percebe que ele não é igual a 30, mas ele é menor, ou seja, é como se fosse o 30 aqui. É a mesma coisa se tivesse um 30 aqui, ó. E aí eu estaria verificando se 30 é menor ou igual a 40. Então, dá na mesma se eu colocar o 30 aqui ou a variável. Aqui pode números também sem ser variáveis. E com o número aqui a gente consegue ver bem melhor. 30 for menor ou igual a 40. 30 não é igual, mas é menor que 40. Então, ele vai dar olá. Se eu colocar aqui 20, ele não é nem igual e nem menor que 30. Quer dizer, 30 não é menor que ele e nem igual, então ele não vai. Se eu colocar 30 aqui, aí ele não é menor, mas é igual. Então ele vai funcionar. Agora, a gente tem o diferente e igual. O diferente e igual significa que ele é só se ele for diferente daquilo. Ou seja, se eu colocar aqui 10, 10 for diferente de 30. O que isso significa? Significa que isso daqui vai dar verdadeiro. Porque 10, se 10 for diferente de 30, e 10 é diferente de 30, ele vai dar verdadeiro. Se eu colocar agora
30 for diferente de 30, ele vai dar falso, porque 30 é igual a 30. 30 é 30. Então, esses são os sinais. E a gente tem mais dois, que é só o diferente, que é só o menor ou só o maior. Se você não quiser verificar se ele é maior, ou se você não quiser que ele verifique se é igual, se você quiser que só ele verifica se é menor ou maior, a gente pode tirar o igual. Então ficaria, se 20 for maior que 30, 20 não é maior que 30, então ele vai dar falso. Se eu colocar aqui 40, se 40 for maior que 30, sim. Agora, se eu colocar 30, ele vai dar falso, por quê? 30 é igual a 30. 30 não é maior que 30. Então, ele não vai escrever nada. Se eu colocar o... Agora, se eu colocar o maior ou igual, aí sim, ele vai dar verdadeiro. A gente tem o menor aqui também. Se 30 for... Se 20 for menor que 30, verdadeiro. Agora, se 30 for menor que 30, não é verdadeiro. E nem se 40 for menor que 30. Perfeito. Então, esses são os sinais aqui do if. E agora a gente vai aprender outro tipo, que é o else. Que é um comando que, se isso daqui não for verdadeiro, ele vai para ele. Que seria tipo, o else seria se não for isso daqui. Então, vamos colocar que se número for maior que 30, só que o número é 30, então isso daqui é falso. Em vez dele não escrever nada, porque ele não vai entrar aqui, porque isso daqui é falso, ele só entra dentro dessas chaves aqui se for verdadeiro. A gente vai nessas chaves aqui do if, que toda vez que a gente sabe aqui, ó, que a primeira chave é a chave que começa o if, a última chave é a chave que termina, ou seja, dentro dela é o código aqui do if. Se isso for verdadeiro, é aqui. A mesma coisa da função. Dentro da primeira chave e da segunda chave é todo o início do programa aqui. Todo o programa. Então, se a gente pegar nessa última chave e colocar, não precisa de espaço, é só um costume meu, colocar else. E o else, você não precisa passar nada, tipo, o número for menor que tal. Porque o else, ele pega a condição contrária disso. Na verdade, ele pega se isso daqui for falso, entendeu? Ou seja, se número é maior que 30 for falso, então ele já vai entrar aqui. Não precisa passar nenhum parâmetro para ele aqui. Parâmetro, no caso, é as coisas que a gente coloca dentro dos parênteses. E a gente percebe aqui que se isso daqui for falso, ele vai direto pro else. Então, vamos dar um print aqui. Falso. Faltou o ponto e vírgula. E agora ele vai escrever falso. Por quê? Porque ele iniciou aqui, viu que número é 30, então o número não é maior que 30, número é igual a 30. Então ele não vai executar isso daqui. E aí ele vem pro else. Quando isso daqui é falso, ele vem pro else e executa isso daqui. Mas e se eu quiser que quando ele verificar isso daqui der falso, em vez dele dar else direto, ele fazer uma verificação se é maior, porque o else ele só vai executar se daqui for falso. Agora, se você quiser que, se isso daqui for falso, ele executar outra coisa, ele fazer outra verificação se daqui for falso, é o else if. Seria o se não. Quer dizer, o se não, o se. O else é se não e o else if é se não, se. Que no caso seria se isso daqui fosse falso,
E aí ele desce para cá. Só que em vez dele executasse direto isso daqui, ele vai verificar se o número é menor que 30. E aí ele vai executar isso daqui. Se isso daqui for falso, ele não vai executar mais nada. E lembrando, só existe um else na estrutura do if. Porque o else é quando tudo der falso. Acabou. Vamos ver aqui rapidinho. Nada. Por quê? Deixa eu só colocar aqui. 40. Ele vai vir pro... Não, peraí. Número... Ó, ele vai verificar se o número for maior que 40. O número, ele é 30. Então, isso daqui é falso. Aí ele vem pra cá. Aí ele precisa ver... Não, ele verifica se é maior. Aqui ele verifica se é menor que 40. Então, aqui ele deu falso. Por quê? Porque ele verifica se o número é maior que 40. E isso daqui é falso, porque o número é 30. 30 não é maior que 40. Então, ele, em vez dele só dar um else, simplesmente, ele verifica novamente se é menor que 40. Mas, você tá pensando que o else if é a mesma coisa? Não é, porque se isso daqui for igual, ou seja, se eu verificar se ele for menor... Não, se... Deixa eu voltar aqui. Maior que 40. O 30 não é maior que 40. Deixa eu colocar aqui, ó. Se 30 for maior que 30, não é. E aqui eu vou verificar se 30 é menor que 30. Não é, porque 30 é igual a 30, não é menor. Então ele não vai executar nada. E aí a gente tem duas opções. A gente coloca um else aqui, que aí vai ser o final do programa, se os dois. Se o if der falso e o else if der falso, então acabou. Ele vai só verificar aqui. Ou dá outro else if aqui e verifica se o número for igual a 30. Mas não tem sentido. Você pode dar simplesmente um else que se esses dois aqui tiver falso. E agora uma coisa antes de acabar o vídeo... É que no programa você só tem um if, numa estrutura do if você só tem um if, você tem quantos else if quiser, eu posso dar outro else if aqui, outro aqui, e um único else. Porque o if é o começo das verificações, né? Ele inicia verificando. O else if é se o if der falso, e aí ele vem pra cá. Aí se isso daqui der falso, ele vem pra cá. E o else é se tudo der falso, aí ele executa e acabou. Que ele verifica se tudo der falso, ou seja, se o if ou se tiver o se if, se o if ou o else if, tudo der falso, ele é executado. Então, no programa, a gente tem um único if, quantos else ifs quiser, e um único else. O if é o início do programa, o else, da estrutura, o else if. Você pode colocar quantas vezes quiser, o else é o final da estrutura. Mas não precisa necessariamente, você não é obrigado a ter um else ou um else if no seu if. Você tem em vários programas que eu já fiz, né, vários projetos, eu uso só, a maioria das vezes eu uso só um if. Então, ou um if, um else, ou um if e um else. Mas poucas vezes eu uso o else if, algumas vezes sim. Então, não precisa necessariamente ter um else ou um else if no seu if. E agora, acabando aqui a aula de hoje, eu vou pedindo para vocês fazerem várias vezes esse tipo de projetinho e... fazer com scanf, né? Quero dizer, você repetir várias vezes esse if para vocês conseguirem lembrar, repetir os sinais, fazer mais de um if em um programa. Então, tipo, você pode pôr um scanf aqui do número, pode verificar se a pessoa pôs 100, aí você pode verificar se a pessoa ela pôs
Aqui, ó, else if. Se número ele foi menor que 50. Enfim, que 50. E com else que, tipo, um printf, não sei o valor. E, opa. E é assim que você vai aprendendo, repetindo várias vezes, né? Ó. Deu erro. Ah, é verdade. É porcentagem de. Aí, ó. Pronto. Comercial. E aqui agora, tipo, se a gente digitar 100, ele vai falar foi 100. Se a gente digitar aqui 30, ele vai falar que é menor que 50. Se a gente digitar um valor que não tá ali, tipo 70 ou 80, que não seja menor que 50 ou igual a 100, não sei o valor. Funcionou certinho. Toda essa estrutura aqui funcionou certinho. Então, você vai aprendendo a fazer esses tipos de desafios, tipo, não exemplos, né? Como perguntar pra pessoa se ela tem um cachorro. Tipo, digite 1 se você tem um cachorro, digite 0 se você não tem. Se for 1, parabéns, você tem um cachorro. Se for 0, você não tem um cachorro. Esses exemplos simples com que a gente aprendeu até agora. Com char, com float, o que a gente tem até agora. E vocês vão aprendendo, decorando. Mas isso daqui e vai ficando normal fazer o if e tal. Parece difícil, né? 3 comandos, if, o else. Às vezes a estrutura do if é difícil para entender, mas você fazendo esses tipos de desafios para você mesmo, você vai aprendendo mais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já vou pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentar o que acharam do vídeo. E é isso, gente. Tchau.